Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Pai ausente reaparece após 35 anos e me deixa toda a sua fortuna, em vez de sua esposa e filhos. Eu sou uma mulher de 35 anos que cresceu sem pai. Minha mãe me criou sozinha depois que meu pai nos deixou quando eu era apenas um bebê. Nunca o conheci crescendo e, para ser honesta, não pensava muito nele. Minha mãe fez um trabalho incrível como mãe solteira, e eu tive uma infância feliz, apesar da ausência dele. 5 anos atrás, do nada, recebi uma mensagem nas redes sociais de um homem que dizia ser meu pai. No começo, pensei que era algum tipo de golpe ou erro, mas após algumas trocas de mensagens e verificação, percebi que realmente era ele. Ele disse que estava me procurando há anos e queria se reconectar. Fiquei hesitante no início. Esse homem tinha estado ausente durante toda a minha vida e, de repente, queria fazer parte dela. Mas a curiosidade falou mais alto e concordei em encontrá-lo para tomar um café. Esse primeiro encontro foi, no mínimo, constrangedor. Ele tentou explicar por que foi embora, dizendo que era jovem, estava com medo e cometeu um grande erro. Ele me contou que agora tinha outra família, uma esposa e 2 filhos, meus meio-irmãos. Mas ele disse que sempre se arrependeu de ter deixado a mim e a minha mãe, e queria fazer as pazes. Nos meses seguintes começamos a construir um relacionamento, embora cauteloso. Nos encontrávamos para tomar café ou almoçar a cada poucas semanas e conversávamos. Ele me contou sobre sua vida e eu compartilhei alguns fragmentos sobre a minha. Foi estranho conhecer esse homem, que era biologicamente meu pai, mas parecia um estranho. Em uma de nossas reuniões, ele mencionou que tinha um negócio de sucesso e que estava financeiramente bem. Ele deu a entender que queria fazer as coisas certas comigo, o que quer que isso significasse. Eu disse a ele que não queria ou precisava do dinheiro dele, só queria conhecê-lo. As coisas estavam indo relativamente bem por um tempo, mas depois comecei a notar alguns sinais preocupantes. Sempre que eu perguntava sobre conhecer sua esposa e filhos, ele ficava evasivo e mudava de assunto. Ele sempre insistia em nos encontrarmos em locais públicos, nunca em sua casa. E às vezes ele fazia comentários comparando-me aos meus meio-irmãos, o que me deixava desconfortável. Por exemplo, uma vez ele disse: "Você é tão esforçada e trabalhadora, ao contrário dos meus outros filhos. Eles tiveram tudo de mão beijada e não dão valor." Em outra ocasião, ele comentou: "Você se parece muito comigo, bem mais que meus outros filhos." Comecei a sentir que ele estava tentando reviver uma versão idealizada da paternidade comigo, enquanto me mantinha separada de sua verdadeira família. Comecei a me afastar e nossos encontros se tornaram menos frequentes. A última vez que o vi foi há cerca de 6 meses. Ele apareceu com uma aparência estressada e agitada. Ele me contou que tinha sido diagnosticado com câncer terminal e tinha apenas alguns meses de vida. Fiquei chocada e não soube como reagir. Aqui estava esse homem que mal conhecia, mas que tecnicamente era meu pai, me dizendo que estava morrendo. Ele disse que queria garantir que eu estivesse bem cuidada e mencionou a atualização de seu testamento. Eu disse novamente que não queria o dinheiro dele e que ele deveria se concentrar em sua esposa e filhos. Ele ficou chateado e disse que eles não precisavam disso, e que queria fazer algo por mim. Saí daquele encontro me sentindo muito inquieta. Depois disso, não ouvi mais notícias dele. Presumi que ele estava passando seus últimos momentos com sua família. Então, na semana passada, recebi uma ligação de um advogado dizendo que meu pai havia falecido. Eu senti uma mistura confusa de emoções, mas então o advogado disse que meu pai havia deixado toda a sua herança para mim em seu testamento, sua casa, seu negócio, suas economias, tudo. E ele não deixou nada para sua esposa e outros filhos. Fiquei chocada. Isso era a última coisa que eu esperava ou queria. O advogado explicou que o testamento era sólido e havia sido atualizado apenas algumas semanas antes da morte de meu pai. Ele também mencionou que havia uma carta selada para mim que meu pai havia deixado com o testamento. Antes que eu pudesse processar todas essas informações, meu telefone começou a tocar com mensagens e chamadas de números que eu nem reconhecia. Acontece que eram a esposa do meu pai e meus meio-irmãos. De alguma forma, eles haviam conseguido meu contato e estavam furiosos com o testamento. Minha meia-irmã, que tem cerca de 25 anos, me enviou uma longa mensagem acusando-me de manipular nosso pai nos últimos dias de vida. Ela disse que eu não tinha o direito de aparecer no último minuto e roubar a herança deles. Meu meio-irmão, que tem 28 anos, deixou um correio de voz cheio de ameaças e palavrões, dizendo que lutaria na justiça. A mãe deles, a esposa do meu pai, tentou uma abordagem diferente. Ela me mandou uma mensagem chorosa, falando sobre como todos estavam devastados, como estavam enfrentando dificuldades financeiras e que só queriam o que meu pai teria desejado. Ela implorou para eu fazer a coisa certa e compartilhar a herança. Eu estava sobrecarregada e não respondi a nenhum deles. Eu precisava de tempo para pensar e processar tudo o que estava acontecendo. Decidi ler a carta que meu pai havia deixado antes de tomar qualquer decisão.
O que encontrei naquela carta mudou tudo. Meu pai explicou que sempre se arrependeu de nos deixar, a mim e a minha mãe. Ele disse que em seus últimos meses tentou fazer as pazes e me conhecer, mas também revelou algumas verdades dolorosas sobre sua outra família. Ele descobriu, através de um teste de DNA que fez por curiosidade, que nenhum de seus outros filhos era biologicamente dele. Ele confrontou sua esposa sobre isso e ela admitiu ter tido vários casos ao longo do casamento. Ele detalhou como sua esposa o manipulou por anos, usando seus filhos não biológicos como alavanca para mantê-los sob controle. Como ele havia assinado a certidão de nascimento, legalmente ele era o pai. Ela também aparentemente estava envolvida com vários dos sócios de negócios dele, e havia a possibilidade de que um deles pudesse ser o pai biológico de ambos os filhos. Essa descoberta o devastou e o fez repensar toda a sua vida. Ele percebeu que a família que ele havia escolhido em vez de mim nem mesmo era realmente dele. Em sua dor e raiva, ele decidiu deixar tudo para mim, sua única filha biológica. Ele escreveu que sua esposa sabia sobre mim o tempo todo e o pressionou a se afastar. Ela ameaçou deixá-lo e levar tudo nos tribunais se ele tentasse me contatar. Meus meio-irmãos cresceram sabendo que tinham uma meia-irmã mais velha, mas foram informados de que eu não queria nada com eles. Meu pai admitiu que foi fraco e permitiu que isso acontecesse. Ele disse que me conhecer em seus últimos meses o fez perceber o que havia perdido. Ele sentia que eu merecia ser compensada por uma vida inteira sem pai. Ele também acrescentou que seus outros filhos cresceram mimados e com um senso de direito. Eles desperdiçaram as oportunidades e o dinheiro que ele lhes deu ao longo dos anos. Ele se preocupava que se deixasse sua fortuna para eles, isso só encorajaria mais do mesmo comportamento. A carta terminou com ele pedindo meu perdão e dizendo que esta herança era sua maneira de tentar fazer as pazes. Ele esperava que eu usasse o dinheiro para construir uma boa vida para mim mesma e talvez até ajudar os outros. Depois de ler a carta, fiquei apenas triste. Embora eu não o conhecesse muito bem, o tempo que passei com ele me mostrou que ele era um homem de bom coração. Decidi não responder a nenhuma das mensagens da família do meu pai. Em vez disso, pedi ao meu advogado que enviasse uma carta formal explicando que eu não tinha intenção de contestar o testamento ou compartilhar a herança. Eu não mencionei o conteúdo da carta de meu pai. Isso provocou outra rodada de drama. Meus meio-irmãos começaram uma campanha nas redes sociais me retratando como uma aproveitadora que havia seduzido o pobre pai deles, moribundo. Eles postaram fotos antigas da família e falaram sobre o pai maravilhoso que ele era, convenientemente omitindo minha existência. Alguns dos amigos e parentes deles começaram a me assediar online. Recebi mensagens me chamando de nomes horríveis e dizendo que eu estava destruindo uma família enlutada. Alguns até fizeram ameaças vagas sobre o que aconteceria se eu não devolvesse o dinheiro. A esposa do meu pai tentou uma nova tática. Um dia, ela apareceu no meu local de trabalho chorando e causando uma cena. Ela falou sobre como eles iriam perder a casa e como meu pai nunca teria desejado isso. Meus colegas de trabalho ficaram confusos e desconfortáveis, e tive que pedir à segurança que a retirasse. Através de tudo isso, permaneci calada. Não me envolvi com as acusações deles ou tentei me defender publicamente. Mas tem sido difícil. Houve momentos em que fui tentada a compartilhar a carta de meu pai e expor todas as mentiras deles, mas sei que isso só levaria a mais drama e dor para todos os envolvidos. Conversei com minha mãe e contei a ela o que estava acontecendo. Ela ficou chocada, mas me apoiou. Ela me contou que meu pai tentou voltar quando eu tinha cerca de 5 anos, dizendo que havia cometido um erro, mas quando ela descobriu que ele estava casado e com outro filho, disse-lhe para ficar longe. Acho que isso explica porque ele disse que estava me procurando há anos. Quanto à herança, ainda estou decidindo o que fazer. O negócio que meu pai deixou é bem-sucedido, mas eu não sei nada sobre administrá-lo. Estou considerando vendê-lo e usar o dinheiro para criar um fundo de bolsas para crianças de famílias monoparentais. Isso parece uma forma de honrar tanto o trabalho árduo da minha mãe em me criar quanto os desejos finais do meu pai. A casa é outro problema. Está em outro estado e é muito maior e mais luxuosa do que qualquer coisa que eu desejaria para mim. Estou pensando em vendê-la e doar uma parte dos lucros para uma instituição de caridade que apoia famílias afetadas pelo câncer, em memória do meu pai. Meus meio-irmãos ainda estão ameaçando uma ação judicial, mas meu advogado me garante que eles não têm um caso. O testamento é sólido e não há evidência de qualquer influência indevida da minha parte. Ainda assim, estou me preparando para uma longa e feia batalha judicial, caso eles decidam seguir em frente. Sei que não fiz nada de errado. Nunca pedi esse dinheiro ou tentei influenciar a decisão do meu pai, mas ainda me sinto dividida sobre ficar com tudo, sabendo que a outra família dele está passando por dificuldades. Então, Reddit, eu sou a vilã por me recusar a compartilhar a herança com eles, dado tudo o que aconteceu? Atualização 1. Oi Reddit, já se passaram cerca de 6 meses desde que postei pela última vez e as coisas ficaram um tanto complicadas.
Ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu desde que herdei a propriedade do meu pai. Quando recebi a notícia pela primeira vez, fiquei em completo choque, mas agora que a poeira assentou, estou percebendo quão complicado e estressante toda essa situação se tornou. Depois do falecimento do meu pai, herdei não apenas sua casa e suas economias, mas também seu negócio. Eu não fazia ideia de como administrar uma empresa, muito menos uma tão grande e bem-sucedida quanto a dele. A empresa do meu pai era bem estabelecida, com muitas partes em movimento, funcionários, contratos, clientes e tudo mais. Tentei entrar e aprender o máximo que pude, mas tem sido incrivelmente avassalador. Tenho sido assediada sem parar pelos meus meio-irmãos e pela mãe deles. Eles fizeram da minha vida um inferno. Estão constantemente enviando mensagens desagradáveis, espalhando mentiras sobre mim nas redes sociais e até aparecendo no meu local de trabalho para causar cenas. O estresse de lidar com eles, combinado com a tentativa de gerenciar um negócio que eu nunca quis, está afetando seriamente minha saúde mental. Tenho considerado seriamente vender o negócio. Não é algo que eu queria ou pedi, e sinto que é mais um fardo do que qualquer outra coisa. Mas ao mesmo tempo, não posso deixar de sentir um senso de responsabilidade pelos funcionários que dependem disso para viver. Tenho discutido minhas opções com meu advogado, mas é uma decisão difícil. Como mencionei no meu último post, meus meio-irmãos e a mãe deles ficaram furiosos por meu pai ter deixado tudo para mim. Bem, as coisas escalaram. Eles oficialmente entraram com um processo contestando o testamento, alegando que eu manipulei meu pai nos últimos dias de vida dele e tirei vantagem da sua doença para fazer com que ele mudasse o testamento. Estão me acusando de abuso de idoso, dizendo que eu o isolei deles e o pressionei a deixar tudo para mim. As alegações deles são completamente infundadas, mas é assustador ser acusada de algo assim. Meu advogado tem sido ótimo. Ela me aconselhou a considerar entrar com uma contra-ação por difamação, dado todas as mentiras que eles têm espalhado sobre mim. Eu não sou do tipo que gosta de se envolver em batalhas legais, mas neste ponto sinto que não tenho escolha. Quando finalmente tivemos nosso primeiro dia no tribunal, foi um desastre completo. O advogado deles apresentou um monte de supostas provas que deveriam provar que eu manipulei meu pai. Era basicamente uma coleção de mensagens fora de contexto e interpretações distorcidas de nossas conversas. Eu fiquei lá sentada, me sentindo como se estivesse em um pesadelo, assistindo enquanto tentavam me pintar como uma pessoa gananciosa e mal-intencionada. Mas então meu advogado apresentou a carta que meu pai me deixou. Aquela em que ele explicava por que deixou tudo para mim e revelava a verdade sobre a paternidade dos meus meio-irmãos. O tribunal ficou em silêncio enquanto ela lia em voz alta a parte em que meu pai explicava como descobriu que nenhum dos outros filhos era biologicamente dele e como sua esposa o havia manipulado por anos. Parecia cena de filme. O juiz parecia atordoado. A esposa do meu pai, que estava sentada com uma expressão presunçosa, de repente desmoronou em lágrimas. Ela foi chamada ao banco de testemunhas e, sob pressão, admitiu ter tido múltiplos casos durante o casamento. Ela até admitiu que sempre soube da minha existência e pressionou meu pai a se afastar de mim. Meus meio-irmãos ficaram em completo choque. Eles saíram furiosos do tribunal, recusando-se a continuar com o caso. O juiz rejeitou as reivindicações deles, decidindo a meu favor e declarando que o testamento era válido e que não havia evidências de qualquer influência indevida ou manipulação da minha parte. O caso foi oficialmente encerrado, mas o impacto foi imenso. Após o julgamento, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Meus meio-irmãos cortaram completamente o contato com a mãe deles. Ouvi dizer que eles ficaram devastados com a notícia e se sentiram traídos pela mulher que sempre consideraram sua mãe. Eles a culpam por tudo o que aconteceu, e parece que o relacionamento deles foi danificado de forma irreparável. Mas o drama não terminou aí. Comecei a receber ameaças anônimas, tanto online quanto pelo correio. As pessoas diziam que eu tinha destruído uma família e que pagaria caro pelo que fiz. Foi assustador e não me sentia segura em minha própria casa. Acabei instalando câmeras de segurança para me proteger. Quanto à casa e ao negócio, decidi que é hora de me desfazer deles. A casa está em outro estado e é muito grande para mim. Nunca tive nenhum apego emocional a ela. Fiz arranjos para vendê-la e estou planejando doar uma parte dos lucros para uma instituição de caridade que apoia famílias afetadas pelo câncer, em memória do meu pai. O negócio foi uma decisão mais difícil, mas sabia que não poderia continuar administrando-o. Simplesmente não tenho o conhecimento ou a paixão por ele, e estava me causando muito estresse. Foi então que algo inesperado aconteceu. Após o julgamento, um dos sócios de longa data do meu pai me procurou. Ele estava com meu pai desde o início da empresa e sabia tudo sobre o negócio. Ele me disse que ficou arrasado com a morte do meu pai e que estava preocupado com o futuro da empresa. Ele me fez uma oferta para comprar o negócio, com a promessa de que manteria todos os funcionários atuais e continuaria a administrar a empresa com a mesma integridade e cuidado que meu pai.
Sabia que vender para eles significaria que os funcionários seriam bem cuidados e a empresa estaria em boas mãos. Após algumas negociações, finalizamos o acordo. O negócio foi oficialmente vendido, e pude seguir em frente com a consciência tranquila, sabendo que estava em boas mãos. Desde então, investi o dinheiro da venda e estou planejando usá-lo para construir uma vida para mim mesma que honre o trabalho árduo da minha mãe e os desejos finais do meu pai. Esta experiência foi incrivelmente desafiadora, mas estou finalmente começando a sentir que posso seguir em frente. Aprendi muito sobre mim mesma, sobre minha família e sobre o que significa realmente fazer as pazes com o passado. Obrigada a todos que ofereceram conselhos e apoio, significou mais do que vocês imaginam. Atualização 2. Oi, pessoal, já se passou um ano desde que herdei a propriedade do meu pai e queria dar uma atualização sobre como as coisas estão indo. Depois de tudo que aconteceu com a batalha legal, a venda do negócio e lidar com as consequências do testamento do meu pai, tenho tentado seguir em frente e construir uma nova vida para mim. Depois de vender o negócio e a casa, decidi que era a hora de um novo começo. Mudei-me para uma nova cidade, onde ninguém conhecia meu passado, meu pai ou o drama com meus meio-irmãos. Tenho focado em investir o dinheiro que recebi com sabedoria. Também tenho explorado maneiras de retribuir, como meu pai esperava que eu fizesse. Criei um fundo de bolsas de estudo para crianças de famílias monoparentais, em homenagem ao trabalho árduo da minha mãe ao me criar. É bom saber que estou fazendo algo positivo com o dinheiro, e espero que isso faça diferença na vida de outras pessoas que estão em situações semelhantes à minha. A vida tem sido tranquila e estou aproveitando a paz, mas recentemente aconteceu algo que eu não esperava. Estava no hospital para um check-up de rotina quando encontrei meu meio-irmão. Quase não o reconheci à primeira vista, ele parecia completamente diferente da pessoa que eu lembrava do tribunal. Ele estava sentado na sala de espera com uma aparência cansada e abatida. Quando nossos olhos se encontraram, ele parecia tão chocado quanto eu. Acabamos conversando, e ele me contou que estava passando por um momento muito difícil. Após o julgamento, ele e sua irmã cortaram os laços com a mãe e têm enfrentado muitas dificuldades desde então. Ele esteve morando nas ruas por um tempo e recentemente descobriu que precisava de um tratamento médico caro que ele não podia pagar. Ouvir tudo isso despertou muitas emoções conflitantes. Por um lado, senti por ele. Apesar de tudo que aconteceu, ele ainda era meu meio-irmão, e era difícil vê-lo em uma situação tão terrível. Mas por outro lado, não pude esquecer como ele me tratou durante a batalha legal, as acusações, o assédio, as ameaças. Tudo ainda estava fresco em minha mente. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria ajudá-lo, mas eu também estava com medo de ser manipulada novamente. Acabei consultando meu advogado sobre a situação, perguntando quais seriam os riscos se eu decidisse ajudá-lo. Meu advogado me aconselhou a ter cautela, mas sugeriu que se eu quisesse ajudar, poderia fazê-lo anonimamente por meio de um fundo. Depois de pensar muito, decidi que não podia simplesmente abandoná-lo em seu momento de necessidade, mas também sabia que precisava me proteger. Acabei criando um fundo em nome dele, com a condição de que o dinheiro só pudesse ser usado para suas despesas médicas. Dessa forma, eu poderia ajudá-lo sem me abrir para mais drama ou manipulação. Pedi ao meu advogado que cuidasse dos detalhes e até hoje, meu meio-irmão não sabe que fui eu quem criou o fundo. Espero que isso o ajude a obter o tratamento de que precisa e que ele consiga se reerguer. Acredito que recapitulei tudo o que podia lembrar, então quero me afastar um pouco do teclado e viver minha vida. Obrigada por ouvirem Reddit. Até a próxima atualização, adeus. Mini atualização. Infelizmente as coisas não correram tão bem quanto eu esperava. Pouco depois de criar o fundo, recebi notícias de que a saúde do meu meio-irmão piorou rapidamente. Ele precisou de uma cirurgia de emergência. Não sabia se deveria tentar contatá-lo ou simplesmente deixar as coisas como estavam. No final, decidi não me envolver diretamente. Imaginei que se ele quisesse se reconectar, já teria me procurado. Mas soube por meio de algumas pessoas que ele sobreviveu à cirurgia, embora sua condição ainda seja delicada. Espero que ele consiga se recuperar, mas também estou tentando manter uma certa distância para preservar minha paz de espírito. Esta será minha última atualização, e quero agradecer a todos que acompanharam minha história e ofereceram conselhos e apoio. Este último ano foi um dos mais desafiadores da minha vida. Estou planejando continuar focando no positivo, usando a herança para construir uma vida melhor para mim e para ajudar os necessitados. Aprendi que às vezes, a melhor maneira de seguir em frente é deixar o passado para trás e focar no que você pode fazer para fazer a diferença no presente. Obrigada mais uma vez, Reddit. Finalmente estou em paz com tudo o que aconteceu e estou ansiosa para o futuro. Pai ausente reaparece após 35 anos, e me deixa toda a sua fortuna, em vez de sua esposa e filhos. Eu sou uma mulher de 35 anos que cresceu sem pai. Minha mãe me criou sozinha depois que meu pai nos deixou quando eu era apenas um bebê.
Nunca o conheci crescendo e, para ser honesta, não pensava muito nele. Minha mãe fez um trabalho incrível como mãe solteira, e eu tive uma infância feliz, apesar da ausência dele. 5 anos atrás, do nada, recebi uma mensagem nas redes sociais de um homem que dizia ser meu pai. No começo, pensei que era algum tipo de golpe ou erro, mas após algumas trocas de mensagens e verificação, percebi que realmente era ele. Ele disse que estava me procurando há anos e queria se reconectar. Fiquei hesitante no início. Esse homem tinha estado ausente durante toda a minha vida e, de repente, queria fazer parte dela. Mas a curiosidade falou mais alto e concordei em encontrá-lo para tomar um café. Esse primeiro encontro foi, no mínimo, constrangedor. Ele tentou explicar por que foi embora, dizendo que era jovem, estava com medo e cometeu um grande erro. Ele me contou que agora tinha outra família, uma esposa e 2 filhos, meus meio-irmãos. Mas ele disse que sempre se arrependeu de ter deixado a mim e a minha mãe, e queria fazer as pazes. Nos meses seguintes, começamos a construir um relacionamento, embora cauteloso. Nos encontrávamos para tomar café ou almoçar a cada poucas semanas e conversávamos. Ele me contou sobre sua vida e eu compartilhei alguns fragmentos sobre a minha. Foi estranho conhecer esse homem, que era biologicamente meu pai, mas parecia um estranho. Em uma de nossas reuniões, ele mencionou que tinha um negócio de sucesso e que estava financeiramente bem. Ele deu a entender que queria fazer as coisas certas comigo, o que quer que isso significasse. Eu disse a ele que não queria ou precisava do dinheiro dele, só queria conhecê-lo. As coisas estavam indo relativamente bem por um tempo, mas depois comecei a notar alguns sinais preocupantes. Sempre que eu perguntava sobre conhecer sua esposa e filhos, ele ficava evasivo e mudava de assunto. Ele sempre insistia em nos encontrarmos em locais públicos, nunca em sua casa. E às vezes ele fazia comentários comparando-me aos meus meio-irmãos, o que me deixava desconfortável. Por exemplo, uma vez ele disse: "Você é tão esforçada e trabalhadora, ao contrário dos meus outros filhos. Eles tiveram tudo de mão beijada e não dão valor." Em outra ocasião, ele comentou: "Você se parece muito comigo, bem mais que meus outros filhos." Comecei a sentir que ele estava tentando reviver uma versão idealizada da paternidade comigo, enquanto me mantinha separada de sua verdadeira família. Comecei a me afastar e nossos encontros se tornaram menos frequentes. A última vez que o vi foi há cerca de 6 meses. Ele apareceu com uma aparência estressada e agitada. Ele me contou que tinha sido diagnosticado com câncer terminal e tinha apenas alguns meses de vida. Fiquei chocada e não soube como reagir. Aqui estava esse homem que mal conhecia, mas que tecnicamente era meu pai, me dizendo que estava morrendo. Ele disse que queria garantir que eu estivesse bem cuidada e mencionou a atualização de seu testamento. Eu disse novamente que não queria o dinheiro dele e que ele deveria se concentrar em sua esposa e filhos. Ele ficou chateado e disse que eles não precisavam disso, e que queria fazer algo por mim. Saí daquele encontro me sentindo muito inquieta. Depois disso não ouvi mais notícias dele. Presumi que ele estava passando seus últimos momentos com sua família. Então, na semana passada, recebi uma ligação de um advogado dizendo que meu pai havia falecido. Eu senti uma mistura confusa de emoções, mas então o advogado disse que meu pai havia deixado toda a sua herança para mim em seu testamento, sua casa, seu negócio, suas economias, tudo. E ele não deixou nada para sua esposa e outros filhos. Fiquei chocada. Isso era a última coisa que eu esperava ou queria. O advogado explicou que o testamento era sólido e havia sido atualizado apenas algumas semanas antes da morte de meu pai. Ele também mencionou que havia uma carta selada para mim que meu pai havia deixado com o testamento. Antes que eu pudesse processar todas essas informações, meu telefone começou a tocar com mensagens e chamadas de números que eu nem reconhecia. Acontece que eram a esposa do meu pai e meus meio-irmãos. De alguma forma, eles haviam conseguido meu contato e estavam furiosos com o testamento. Minha meia-irmã, que tem cerca de 25 anos, me enviou uma longa mensagem acusando-me de manipular nosso pai nos últimos dias de vida. Ela disse que eu não tinha o direito de aparecer no último minuto e roubar a herança deles. Meu meio-irmão, que tem 28 anos, deixou um correio de voz cheio de ameaças e palavrões, dizendo que lutaria na justiça. A mãe deles, a esposa do meu pai, tentou uma abordagem diferente. Ela me mandou uma mensagem chorosa, falando sobre como todos estavam devastados, como estavam enfrentando dificuldades financeiras e que só queriam o que meu pai teria desejado. Ela implorou para eu fazer a coisa certa e compartilhar a herança. Eu estava sobrecarregada e não respondi a nenhum deles. Eu precisava de tempo para pensar e processar tudo o que estava acontecendo. Decidi ler a carta que meu pai havia deixado antes de tomar qualquer decisão. O que encontrei naquela carta mudou tudo. Meu pai explicou que sempre se arrependeu de nos deixar, a mim e a minha mãe. Ele disse que em seus últimos meses tentou fazer as pazes e me conhecer, mas também revelou algumas verdades dolorosas sobre sua outra família. Ele descobriu, através de um teste de DNA que fez por curiosidade, que nenhum de seus outros filhos era biologicamente dele.
Ele confrontou sua esposa sobre isso e ela admitiu ter tido vários casos ao longo do casamento. Ele detalhou como sua esposa o manipulou por anos, usando seus filhos não biológicos como alavanca para mantê-los sob controle. Como ele havia assinado a certidão de nascimento, legalmente ele era o pai. Ela também aparentemente estava envolvida com vários dos sócios de negócios dele, e havia a possibilidade de que um deles pudesse ser o pai biológico de ambos os filhos. Essa descoberta o devastou e o fez repensar toda a sua vida. Ele percebeu que a família que ele havia escolhido em vez de mim nem mesmo era realmente dele. Em sua dor e raiva, ele decidiu deixar tudo para mim, sua única filha biológica. Ele escreveu que sua esposa sabia sobre mim o tempo todo e o pressionou a se afastar. Ela ameaçou deixá-lo e levar tudo nos tribunais se ele tentasse me contatar. Meus meio-irmãos cresceram sabendo que tinham uma meia-irmã mais velha, mas foram informados de que eu não queria nada com eles. Meu pai admitiu que foi fraco e permitiu que isso acontecesse. Ele disse que me conhecer em seus últimos meses o fez perceber o que havia perdido. Ele sentia que eu merecia ser compensada por uma vida inteira sem pai. Ele também acrescentou que seus outros filhos cresceram mimados e com um senso de direito. Eles desperdiçaram as oportunidades e o dinheiro que ele lhes deu ao longo dos anos. Ele se preocupava que se deixasse sua fortuna para eles, isso só encorajaria mais do mesmo comportamento. A carta terminou com ele pedindo meu perdão e dizendo que esta herança era sua maneira de tentar fazer as pazes. Ele esperava que eu usasse o dinheiro para construir uma boa vida para mim mesma e talvez até ajudar os outros. Depois de ler a carta, fiquei apenas triste. Embora eu não o conhecesse muito bem, o tempo que passei com ele me mostrou que ele era um homem de bom coração. Decidi não responder a nenhuma das mensagens da família do meu pai. Em vez disso, pedi ao meu advogado que enviasse uma carta formal explicando que eu não tinha intenção de contestar o testamento ou compartilhar a herança. Eu não mencionei o conteúdo da carta de meu pai. Isso provocou outra rodada de drama. Meus meio-irmãos começaram uma campanha nas redes sociais me retratando como uma aproveitadora que havia seduzido o pobre pai deles, moribundo. Eles postaram fotos antigas da família e falaram sobre o pai maravilhoso que ele era, convenientemente omitindo minha existência. Alguns dos amigos e parentes deles começaram a me assediar online. Recebi mensagens me chamando de nomes horríveis e dizendo que eu estava destruindo uma família enlutada. Alguns até fizeram ameaças vagas sobre o que aconteceria se eu não devolvesse o dinheiro. A esposa do meu pai tentou uma nova tática. Um dia, ela apareceu no meu local de trabalho chorando e causando uma cena. Ela falou sobre como eles iriam perder a casa e como meu pai nunca teria desejado isso. Meus colegas de trabalho ficaram confusos e desconfortáveis, e tive que pedir à segurança que a retirasse. Através de tudo isso, permaneci calada. Não me envolvi com as acusações deles ou tentei me defender publicamente. Mas tem sido difícil. Houve momentos em que fui tentada a compartilhar a carta de meu pai e expor todas as mentiras deles, mas sei que isso só levaria a mais drama e dor para todos os envolvidos. Conversei com minha mãe e contei a ela o que estava acontecendo. Ela ficou chocada, mas me apoiou. Ela me contou que meu pai tentou voltar quando eu tinha cerca de 5 anos, dizendo que havia cometido um erro, mas quando ela descobriu que ele estava casado e com outro filho, disse-lhe para ficar longe. Acho que isso explica porque ele disse que estava me procurando há anos. Quanto à herança, ainda estou decidindo o que fazer. O negócio que meu pai deixou é bem-sucedido, mas eu não sei nada sobre administrá-lo. Estou considerando vendê-lo e usar o dinheiro para criar um fundo de bolsas para crianças de famílias monoparentais. Isso parece uma forma de honrar tanto o trabalho árduo da minha mãe em me criar quanto os desejos finais do meu pai. A casa é outro problema. Está em outro estado e é muito maior e mais luxuosa do que qualquer coisa que eu desejaria para mim. Estou pensando em vendê-la e doar uma parte dos lucros para uma instituição de caridade que apoia famílias afetadas pelo câncer, em memória do meu pai. Meus meio-irmãos ainda estão ameaçando uma ação judicial, mas meu advogado me garante que eles não têm um caso. O testamento é sólido e não há evidência de qualquer influência indevida da minha parte. Ainda assim, estou me preparando para uma longa e feia batalha judicial, caso eles decidam seguir em frente. Sei que não fiz nada de errado. Nunca pedi esse dinheiro ou tentei influenciar a decisão do meu pai, mas ainda me sinto dividida sobre ficar com tudo, sabendo que a outra família dele está passando por dificuldades. Então, Reddit, eu sou a vilã por me recusar a compartilhar a herança com eles, dado tudo o que aconteceu? Atualização 1. Oi Reddit, já se passaram cerca de 6 meses desde que postei pela última vez e as coisas ficaram um tanto complicadas. Ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu desde que herdei a propriedade do meu pai. Quando recebi a notícia pela primeira vez, fiquei em completo choque, mas agora que a poeira assentou, estou percebendo quão complicado e estressante toda essa situação se tornou. Depois do falecimento do meu pai, herdei não apenas sua casa e suas economias, mas também seu negócio.
Eu não fazia ideia de como administrar uma empresa, muito menos uma tão grande e bem-sucedida quanto a dele. A empresa do meu pai era bem estabelecida, com muitas partes em movimento, funcionários, contratos, clientes e tudo mais. Tentei entrar e aprender o máximo que pude, mas tem sido incrivelmente avassalador. Tenho sido assediada sem parar pelos meus meio-irmãos e pela mãe deles. Eles fizeram da minha vida um inferno. Estão constantemente enviando mensagens desagradáveis, espalhando mentiras sobre mim nas redes sociais e até aparecendo no meu local de trabalho para causar cenas. O estresse de lidar com eles, combinado com a tentativa de gerenciar um negócio que eu nunca quis, está afetando seriamente minha saúde mental. Tenho considerado seriamente vender o negócio. Não é algo que eu queria ou pedi, e sinto que é mais um fardo do que qualquer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de sentir um senso de responsabilidade pelos funcionários que dependem disso para viver. Tenho discutido minhas opções com meu advogado, mas é uma decisão difícil. Como mencionei no meu último post, meus meio-irmãos e a mãe deles ficaram furiosos por meu pai ter deixado tudo para mim. Bem, as coisas escalaram. Eles oficialmente entraram com um processo contestando o testamento, alegando que eu manipulei meu pai nos últimos dias de vida dele e tirei vantagem da sua doença para fazer com que ele mudasse o testamento. Estão me acusando de abuso de idoso, dizendo que eu o isolei deles e o pressionei a deixar tudo para mim. As alegações deles são completamente infundadas, mas é assustador ser acusada de algo assim. Meu advogado tem sido ótimo. Ela me aconselhou a considerar entrar com uma contra-ação por difamação, dado todas as mentiras que eles têm espalhado sobre mim. Eu não sou do tipo que gosta de se envolver em batalhas legais, mas neste ponto sinto que não tenho escolha. Quando finalmente tivemos nosso primeiro dia no tribunal, foi um desastre completo. O advogado deles apresentou um monte de supostas provas que deveriam provar que eu manipulei meu pai. Era basicamente uma coleção de mensagens fora de contexto e interpretações distorcidas de nossas conversas. Eu fiquei lá sentada, me sentindo como se estivesse em um pesadelo, assistindo enquanto tentavam me pintar como uma pessoa gananciosa e mal-intencionada. Mas então meu advogado apresentou a carta que meu pai me deixou. Aquela em que ele explicava por que deixou tudo para mim e revelava a verdade sobre a paternidade dos meus meio-irmãos. O tribunal ficou em silêncio enquanto ela lia em voz alta a parte em que meu pai explicava como descobriu que nenhum dos outros filhos era biologicamente dele e como sua esposa o havia manipulado por anos. Parecia cena de filme. O juiz parecia atordoado. A esposa do meu pai, que estava sentada com uma expressão presunçosa, de repente desmoronou em lágrimas. Ela foi chamada ao banco de testemunhas e, sob pressão, admitiu ter tido múltiplos casos durante o casamento. Ela até admitiu que sempre soube da minha existência e pressionou meu pai a se afastar de mim. Meus meio-irmãos ficaram em completo choque. Eles saíram furiosos do tribunal, recusando-se a continuar com o caso. O juiz rejeitou as reivindicações deles, decidindo a meu favor e declarando que o testamento era válido e que não havia evidências de qualquer influência indevida ou manipulação da minha parte. O caso foi oficialmente encerrado, mas o impacto foi imenso. Após o julgamento, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Meus meio-irmãos cortaram completamente o contato com a mãe deles. Ouvi dizer que eles ficaram devastados com a notícia e se sentiram traídos pela mulher que sempre consideraram sua mãe. Eles a culpam por tudo o que aconteceu, e parece que o relacionamento deles foi danificado de forma irreparável. Mas o drama não terminou aí. Comecei a receber ameaças anônimas, tanto online quanto pelo correio. As pessoas diziam que eu tinha destruído uma família e que pagaria caro pelo que fiz. Foi assustador e não me sentia segura em minha própria casa. Acabei instalando câmeras de segurança para me proteger. Quanto à casa e ao negócio, decidi que é hora de me desfazer deles. A casa está em outro estado e é muito grande para mim. Nunca tive nenhum apego emocional a ela. Fiz arranjos para vendê-la e estou planejando doar uma parte dos lucros para uma instituição de caridade que apoia famílias afetadas pelo câncer, em memória do meu pai. O negócio foi uma decisão mais difícil, mas sabia que não poderia continuar administrando-o. Simplesmente não tenho o conhecimento ou a paixão por ele, e estava me causando muito estresse. Foi então que algo inesperado aconteceu. Após o julgamento, um dos sócios de longa data do meu pai me procurou. Ele estava com meu pai desde o início da empresa e sabia tudo sobre o negócio. Ele me disse que ficou arrasado com a morte do meu pai e que estava preocupado com o futuro da empresa. Ele me fez uma oferta para comprar o negócio, com a promessa de que manteria todos os funcionários atuais e continuaria a administrar a empresa com a mesma integridade e cuidado que meu pai. Sabia que vender para ele significaria que os funcionários seriam bem cuidados e a empresa estaria em boas mãos. Após algumas negociações, finalizamos o acordo. O negócio foi oficialmente vendido, e pude seguir em frente com a consciência tranquila, sabendo que estava em boas mãos.
Desde então, investi o dinheiro da venda e estou planejando usá-lo para construir uma vida para mim mesma que honre o trabalho árduo da minha mãe e os desejos finais do meu pai. Esta experiência foi incrivelmente desafiadora, mas estou finalmente começando a sentir que posso seguir em frente. Aprendi muito sobre mim mesma, sobre minha família e sobre o que significa realmente fazer as pazes com o passado. Obrigada a todos que ofereceram conselhos e apoio, significou mais do que vocês imaginam. Atualização 2. Oi, pessoal, já se passou um ano desde que herdei a propriedade do meu pai e queria dar uma atualização sobre como as coisas estão indo. Depois de tudo que aconteceu com a batalha legal, a venda do negócio e lidar com as consequências do testamento do meu pai, tenho tentado seguir em frente e construir uma nova vida para mim. Depois de vender o negócio e a casa, decidi que era a hora de um novo começo. Mudei-me para uma nova cidade, onde ninguém conhecia meu passado, meu pai ou o drama com meus meio-irmãos. Tenho focado em investir o dinheiro que recebi com sabedoria. Também tenho explorado maneiras de retribuir, como meu pai esperava que eu fizesse. Criei um fundo de bolsas de estudo para crianças de famílias monoparentais, em homenagem ao trabalho árduo da minha mãe ao me criar. É bom saber que estou fazendo algo positivo com o dinheiro. Espero que isso faça a diferença na vida de outras pessoas que estão em situações semelhantes à minha. A vida tem sido tranquila e estou aproveitando a paz, mas recentemente aconteceu algo que eu não esperava. Estava no hospital para um check-up de rotina quando encontrei meu meio-irmão. Quase não o reconheci à primeira vista. Ele parecia completamente diferente da pessoa que eu lembrava do tribunal. Ele estava sentado na sala de espera com uma aparência cansada e abatida. Quando nossos olhos se encontraram, ele parecia tão chocado quanto eu. Acabamos conversando, e ele me contou que estava passando por um momento muito difícil. Após o julgamento, ele e sua irmã cortaram os laços com a mãe e têm enfrentado muitas dificuldades desde então. Ele esteve morando nas ruas por um tempo e recentemente descobriu que precisava de um tratamento médico caro que ele não podia pagar. Ouvir tudo isso despertou muitas emoções conflitantes. Por um lado, senti por ele. Apesar de tudo que aconteceu, ele ainda era meu meio-irmão, e era difícil vê-lo em uma situação tão terrível. Mas por outro lado, não pude esquecer como ele me tratou durante a batalha legal, as acusações, o assédio, as ameaças. Tudo ainda estava fresco em minha mente. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria ajudá-lo, mas eu também estava com medo de ser manipulada novamente. Acabei consultando meu advogado sobre a situação, perguntando quais seriam os riscos se eu decidisse ajudá-lo. Meu advogado me aconselhou a ter cautela, mas sugeriu que se eu quisesse ajudar, poderia fazê-lo anonimamente por meio de um fundo. Depois de pensar muito, decidi que não podia simplesmente abandoná-lo em seu momento de necessidade, mas também sabia que precisava me proteger. Acabei criando um fundo em nome dele, com a condição de que o dinheiro só pudesse ser usado para suas despesas médicas. Dessa forma, eu poderia ajudá-lo sem me abrir para mais drama ou manipulação. Pedi ao meu advogado que cuidasse dos detalhes e até hoje, meu meio-irmão não sabe que fui eu quem criou o fundo. Espero que isso o ajude a obter o tratamento de que precisa e que ele consiga se reerguer. Acredito que recapitulei tudo o que podia lembrar, então quero me afastar um pouco do teclado e viver minha vida. Obrigada por ouvirem Reddit. Até a próxima atualização, adeus. Mini atualização. Infelizmente as coisas não correram tão bem quanto eu esperava. Pouco depois de criar o fundo, recebi notícias de que a saúde do meu meio-irmão piorou rapidamente. Ele precisou de uma cirurgia de emergência. Não sabia se deveria tentar contatá-lo ou simplesmente deixar as coisas como estavam. No final, decidi não me envolver diretamente. Imaginei que se ele quisesse se reconectar, já teria me procurado. Mas soube por meio de algumas pessoas que ele sobreviveu à cirurgia, embora sua condição ainda seja delicada. Espero que ele consiga se recuperar, mas também estou tentando manter uma certa distância para preservar minha paz de espírito. Esta será minha última atualização, e quero agradecer a todos que acompanharam minha história e ofereceram conselhos e apoio. Este último ano foi um dos mais desafiadores da minha vida. Estou planejando continuar focando no positivo, usando a herança para construir uma vida melhor para mim e para ajudar os necessitados. Aprendi que às vezes, a melhor maneira de seguir em frente é deixar o passado para trás e focar no que você pode fazer para fazer a diferença no presente. Obrigada mais uma vez, Reddit. Finalmente estou em paz com tudo o que aconteceu e estou ansiosa para o futuro. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.